Olá! Pronto para uma maratona de enigmas? É fácil, nem é preciso correr. Você terá 7 segundos para resolver cada um deles. Fique à vontade para pausar o vídeo se precisar de mais tempo. Em contagem regressiva, 47. Quando você tem um, quer dividir, mas quando divide, nunca mais consegue pegá-lo de volta. O que é? Um segredo. 46. Um cara tinha 15 anos em 1980. Em 1985 tinha 10. Como isso é possível? Isso aconteceu antes de Cristo. 45. Venho de uma mina, passo a vida cercado por madeira, e você certamente já me usou pelo menos uma vez na vida. Quem sou eu? Um lápis. 44. Você pode me ver no meio de março e abril, mas nunca no começo ou no fim desses meses. A letra R. 43. O que consegue subir e descer sem sair do lugar? A temperatura. 42. Quando você não sabe, é importante, mas quando sabe o que é, perde o interesse. O que é? É um enigma. 41. Quanto mais você anda, mais as deixa para trás. O que são elas? Pegadas. 40. Foi inventada há séculos atrás e continua sendo usada até hoje e permite que as pessoas vejam através de paredes. O que é? A janela. 39. O médico deu 3 pílulas para a avó Ana e disse para ela tomar uma a cada meia hora. Quando é que vovó ficará sem pílulas? Em 1 hora. 38. A Sara comprou um coelho. Ele se reproduz uma vez por mês e consegue gerar 6 coelhos por vez. Quantos pets a Sara terá em 1 ano? Um só. O coelho precisa de um par para reproduzir. 37. Um cara estava relaxando em uma cabine no Nebraska. Depois, deu apenas 10 passos e 3 horas depois, saiu e já estava em Nova York. Como isso é possível? Esse cara era um piloto que estava descansando em uma cabine de passageiros dentro de um avião e depois foi para a de pilotos e decolou. 36. Você tem 7 segundos para organizar as letras. M-A-O-S-A-P-R-A-V-L-U-A, de modo que elas formem uma só palavra. Qual é? É uma só palavra, claro. 35. 2 garotos nasceram na mesma hora, do mesmo dia, do mesmo mês. Eles têm os mesmos pais, mas não são gêmeos. Como isso é possível? Eu não disse que eles nasceram no mesmo ano. 34. Um homem estava dentro de uma barraca e disse: "Vou escrever seu peso exato em um pedaço de papel sem sequer olhar para você." Se ele errasse, pagaria R$100 para a pessoa. Se acertasse, a pessoa é que daria R$100 para ele. 10 pessoas toparam a aposta e o homem ganhou todas. Como isso foi possível?
O cara simplesmente escreveu o seu peso exato e entregou o papel para quem apostou. 33. Há 100 folhas de papel sobre uma mesa. Sua missão é separar 80 folhas desta pilha. Você só pode contar 10 folhas em 10 segundos. De quanto tempo precisará para contar as 80 folhas? Você precisará de apenas 20 segundos para contar 20 folhas. Depois, sobrarão 80 folhas na pilha. 32. Eu consigo colocar um lápis comum no chão de uma sala, de modo que ninguém pise ou salte sobre ele. Você sabe como? É só colocá-lo bem perto da parede. 31. Se deixasse um anel cair dentro de uma xícara de café, você conseguiria tirá-lo de lá sem molhar as mãos e sem usar nenhuma ferramenta? Mas não pode beber o café. Sim, é possível, desde que o anel caia dentro de uma xícara com grãos de café e não com a bebida. 30. O que fica molhado através do processo de secagem? A toalha. 29. Como você pode fazer o número 666 uma vez e meia maior sem usar nenhum cálculo matemático? É só escrevê-lo em um pedaço de papel e virá-lo de cabeça para baixo. 28. Só consigo viver onde há luz, mas quando ela brilha sobre mim, desapareço. Quem sou eu? A sombra. 27. Você me diz o que fazer antes de ir dormir. De manhã, faça o que você manda. Mas assim mesmo, você não fica nem um pouco feliz. Quem sou eu? O despertador. Muito bem, esse foi só um aquecimento. Prepare-se para os próximos. 26. Um motorista de ônibus estava descendo por uma rua movimentada de Berlim. Ele virou à direita quando viu uma placa de proibido virar à direita e começou a andar em sentido contrário, em uma via de mão única. O cara nem parou quando viu a placa de pare. A polícia ouviu, mas não disse nada. Por que não o advertiram? Desta vez ele não estava dirigindo, estava andando como um simples pedestre. 25. Um mestre em química se apaixonou à primeira vista por uma garota que tinha acabado de conhecer em sala de aula. Ele perguntou o nome dela e ela escreveu 13, 53, 58 em um pedaço de papel. Será que você consegue decifrar esta sequência para descobrir o nome dela? Os dois são mestres em química. Os números são da tabela periódica e correspondem aos elementos Al, alumínio, I, iodo, Ce, césio. Ou seja, o nome da garota é Alice. 24. O Jonas e a Lia estão apaixonados. Eles moram em lados opostos de um rio largo e fundo. Um dia, o Jonas o atravessou para ver sua amada sem se molhar e sem usar uma ponte ou barco. Como é que ele conseguiu fazer isso? O amor faz coisas. E o rio estava congelado. 23. A mamãe tem que dar um comprimido para cada um de seus 3 filhos. Eles não querem tomar, então ela os pede para escolher entre o comprimido e uma deliciosa vitamina. Todos escolhem a vitamina e a bebem com água. A mamãe fica feliz, pois todos os filhos tomaram o comprimido. Como ela conseguiu essa proeza? O comprimido foi dissolvido na água, então todos o ingeriram sem perceber. 22. Uma bruxa prendeu o príncipe encantado dentro de uma cela pequena, com uma só janela e com um chão de terra. A janela é tão alta que o príncipe não consegue alcançá-la. Tem uma pá lá dentro, mas ele levaria semanas para cavar um túnel e não daria para sobreviver sem água nem comida durante todo esse tempo.
O que o príncipe deve fazer? Ele pode usar a pá para construir um monte de terra debaixo da janela. Depois, pode subir e fugir. 21. Os Oliveira são membros de uma grande família que vive em uma linda casa redonda. No domingo, a senhora Oliveira viu manchas de geleia de cereja em seu carpete novo e quis saber quem fez aquilo. A Sandra disse que estava fazendo o dever de casa. O Tom disse que estava brincando lá fora. A Anice disse que estava tirando poeira dos cantos da casa. E o Sr. Oliveira disse que estava cortando madeira para colocar na lareira. Quem é que sujou o carpete? Foi a Anice. É impossível tirar poeira dos cantos de uma casa redonda. 20. O Nico, o Roberto e o Pedro e suas esposas, Natália, Jéssica e Ana, têm juntos 151 anos de idade. Cada homem é 5 anos mais velho que sua esposa. O Nico é 1 ano mais velho que a Jéssica. Se somadas as idades da Natália e do Nico, darão 48. E as do Pedro e da Natália darão 52. Quem é casado com quem e quantos anos cada um tem? O Nico tem 26 e é casado com a Ana, que tem 21. O Roberto é casado com a Natália e eles têm 27 e 22, respectivamente. O Pedro tem 30 e é casado com a Jéssica, que tem 25. 19. Há um vaso em uma sala. Metade dele está sem apoio e a outra está na mesa. Ele cairá em meia hora. O que tem dentro do vaso e por que ele irá cair? O vaso está cheio de gelo. Assim que as pedras derreterem, ele cairá. 18. Em uma manhã, o Tim percebeu que um dos pneus do carro estava vazio. Havia uma nevasca lá fora, mas ele entrou no veículo assim mesmo e dirigiu durante 3 horas para ver um amigo. Depois, quando voltou, passou no shopping para comprar alguma coisa. O Tim não fez nada em relação ao pneu e, mesmo assim, chegou são e salvo em casa. Como isso é possível? Era o step que estava vazio. 17. O Matheus e a Sofia são casados há 5 anos. Ele a amava, mas nunca a deixou entrar em um quarto secreto da casa. Um dia viajou a trabalho e esqueceu a chave em casa. A Sofia não conseguiu resistir e entrou no cômodo secreto. Lá encontrou um álbum de família e o abriu. Depois, ouviu o Matheus chegar mais cedo que o planejado. Então apagou a luz, correu para fora do quarto e colocou a chave no lugar onde ele a havia deixado. O Matheus deu uma olhada no quarto e perguntou para a mulher: "Por que você entrou lá?" Como é que ele soube que a Sofia esteve no quarto secreto? O Matheus encostou a mão na lâmpada e constatou que ela ainda estava quente. Acho que esses dois não confiam muito um no outro. 16. O homem mais rico da cidade era um colecionador de moedas. Uma vez, um menino se aproximou dele com uma moeda bem antiga para vender. Ela tinha sido feita no Império Romano e tinha a data de 115 a.C. O menino não estava pedindo muito pela moeda, mas o homem rico não quis comprá-la e disse para o garoto nunca mais voltar lá. Por que é que ele não quis a moeda? O ricaço sabia que a moeda era falsa. As pessoas que viviam antes de Cristo não sabiam que haveria uma outra era. Então, não colocariam aquela data em uma moeda. 15. Existe uma cidadezinha no reino da Terra do Nunca. Pela lei do rei, nenhum homem do reino pode barbear a si mesmo. A única pessoa que trabalha fazendo barba no reino também mora lá. Como é que essa pessoa faz a própria barba? Essa única pessoa que trabalha fazendo barba na Terra do Nunca é uma mulher, então a lei não é problema para ela. 14. Posso jogar um ovo cru em um chão de concreto a meio metro de altura que ele não quebrará. E não vou usar nada para protegê-lo. Qual é o meu segredo?
É só jogá-lo mais alto do que o meio metro. Ele certamente voará a essa altura sem quebrar. Quando bater no chão, porém, será outra história. 13. O Tomás e a Sara têm uma família grande. O Dominique, a Rena, a Milana, o Fábio, a Solange e a Laura. Qual será o nome da próxima filha deles? Poliana, Mariana, Simone ou Kátia? Esses pais devem ser grandes fãs de música. Eles estão seguindo a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, também chamada de solfejo. Então, a menina se chamará Simone. 12. Um jornalista pediu à senhora Menezes para descrever suas filhas. Ela diz que são todas loiras, menos 2, todas morenas, menos 2, e todas ruivas, menos 2. Quantas filhas ela tem? Só 3. Uma era loira, uma morena e a outra ruiva. 11. Você é um taxista e transportou 15 passageiros durante seu turno de 5 horas. 4 deles estavam viajando em grupo. Teve também um casal de idosos com um cachorrinho. 3 passageiros ficaram furiosos por acharem que o táxi estava demorando muito para chegar ao destino. A pergunta é: qual é a cor dos olhos do motorista? O enigma começa com: você é um taxista, então a resposta é a cor dos seus olhos. 10. Um balão de ar quente está se movendo com uma corrente de vento forte e constante para a direção norte. Para qual direção as bandeiras da cesta vão balançar? O balão está se movendo com um fluxo de ar, então as bandeiras vão continuar paradas. 9. Por que a sequência de números 529, 846, 731 é tão especial? Ela é composta por números de 1 a 9 em ordem alfabética. 8. Um empresário estava se preparando para entrar em seu helicóptero e voar para uma reunião. De repente, seu segurança entrou correndo na sala e disse para ele não ir. O funcionário explicou que tinha acabado de ter um pesadelo no qual aquela viagem não acabava bem. Depois de ouvir isso, o empresário demitiu o segurança. Por que será? Nenhum segurança pode dormir em serviço. 7. O preço de 2 é R$3. O valor de 47 é R$6. E você terá que pagar R$9 por 512. O que você está comprando e quanto custa cada um? São os números das casas e cada um custa R$3. 6. Imagine a seguinte situação. Você está navegando no oceano, o vento está forte e, de repente, seu barco vira. A água está cheia de tubarões e eles se juntam à sua volta. Você tem 2 palitos de fósforo e um balão. O que deve fazer para sair dessa enrascada? Apenas pare de imaginar. Isso não é real. 5. Um homem estava olhando para uma fotografia. Quando perguntaram quem era a pessoa da foto, ele disse: eu era filho único, mas posso dizer que o pai do homem na foto é o filho do meu pai. E aí, quem é o cara da foto? Era o filho desse homem. 4. Havia uma festa para a qual todo mundo queria ir, mas era preciso saber uma senha para entrar. Um cara resolveu esperar perto da porta e ouvir. Um casal chegou e o porteiro disse 1. Eles responderam 2 e foram autorizados a entrar. 10 minutos depois, uma garota chegou. O porteiro disse 2 para ela, que respondeu 4. O cara que queria entrar de penetra na festa matou a charada e caminhou em direção ao porteiro, que disse 10. O espertinho respondeu 20, mas foi expulso de lá. Qual seria a resposta certa?
Ele deveria ter dito 3. O segredo não era falar o dobro do número, e sim a quantidade de caracteres que o número dito pelo porteiro tem. 3. Um casal foi escalar. O marido voltou da viagem sozinho e disse que a esposa tinha se perdido nas montanhas. Por sorte, a equipe de resgate a encontrou, mas ela não conseguiu falar, então não pôde dizer o que realmente havia acontecido. Aí, a agência de viagens ligou para a polícia e disse que o marido deixou a esposa nas montanhas de propósito. Como sabiam disso? O homem comprou uma passagem de ida e volta para ele, mas uma só de ida para sua esposa. Então, já sabia que voltaria sem ela. 2. Uma mulher estava hospedada em um quarto individual em um andar de hotel, onde todos os outros quartos eram individuais também. De repente, alguém bateu a porta dela. Ela abriu e viu um homem. Ele se desculpou, disse que havia pensado que aquele era seu quarto. A mulher não acreditou nele e chamou a segurança do hotel. No fim das contas, descobriu-se que se tratava de um criminoso. Como é que a mulher soube que não poderia confiar naquele homem? Porque é ele quem bateria na porta do seu próprio quarto individual? O homem queria se certificar de que não havia ninguém lá antes de fazer seu trabalho. 1. A saúde do rei da terra nunca vai de mal a pior. Ele não tem filhos, nem qualquer outro parente que possa herdar sua fortuna e cuidar de seus negócios quando morre. Então, resolveu escolher uma pessoa do reino por mérito. Ele deu uma semente para cada candidato a herdeiro do trono e diz que quem cultivasse a planta mais bonita seria o escolhido. 100 dias depois, as pessoas chegaram com as plantas mais lindas do mundo. Mas uma garotinha estava segurando um vaso com terra, sem planta alguma. E foi justamente ela que o rei escolheu para governar seu reino. Por que ele a escolheu? Ele queria encontrar a pessoa mais honesta do reino e deu pedras para todos. Então, quem voltou com uma planta estava mentindo. A menina foi a única que não trocou a pedra por uma semente. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais e que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.